Olá pessoal! Dando sequência ao nosso estudo de energia, vamos falar de mais uma energia ligada ao movimento. Em uma aula anterior, falamos do trabalho, que é uma energia ligada ao movimento. Se não tiver deslocamento, se não tiver movimento, não tem trabalho. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre a energia ao concurso do movimento, né? Até pelo nome dela dá para perceber isso. Cine sempre está ligado a movimento, cinemática, cinema, cinética. Tudo que tem esse radical geralmente está ligado a movimento. Muito bem. Então, vamos falar desta energia que é muito utilizada para classificar a energia de um movimento. Beleza? Vamos lá. Antes de mais nada, nós temos que pensar que se é um tipo de energia, tem que ter a mesma dimensão de trabalho. Vamos lá. Trabalho, força vezes deslocamento. Então, unidade de trabalho, unidade de força, vezes unidade de deslocamento. Ou, se quisermos pensar em termos das grandezas fundamentais, unidade de massa vezes unidade de distância ao quadrado, dividido por unidade de tempo ao quadrado. No sistema internacional, essa unidade é o quilograma metro quadrado por segundo quadrado. Bacana? Muito bem. Pessoal, o que dá quilograma metro quadrado por segundo quadrado? Poderíamos dizer que é massa vezes deslocamento ao quadrado dividido por tempo ao quadrado. Ou ainda, se a gente quisesse pensar massa delta S quadrado por T quadrado. Poderia ser essa a expressão da energia cinética a partir puramente de uma análise dimensional. Mas, olha só que interessante, ΔS sobre T, sobre ΔT, né? Ou seja, espaço sobre tempo é velocidade. Então, poderia ser massa vezes velocidade ao quadrado também. Correto? Poderia ser massa vezes aceleração, né? Que massa é quilograma, aceleração é metro por segundo ao quadrado. Massa vezes aceleração vezes deslocamento também dá. Ah, já está aqui, ó. Imagine que essa força é a resultante é massa vezes aceleração vezes deslocamento. Então, o trabalho já tem essa aí. Tranquilo? Enfim, dá para a gente ficar combinando algumas grandezas de modo a ter uma dimensão correta. Beleza? Para a energia cinética, se escolheu esse formato aqui, ó, massa vezes velocidade ao quadrado. O que é bastante razoável se pensarmos em termos da dificuldade ou do trabalho que temos para mover um corpo de massa m do repouso até a velocidade v, ou ainda se pensarmos que queremos parar um corpo com massa m e velocidade v. Vamos pensar um pouquinho com um exemplo que acho que vai ficar mais fácil. Vamos supor que nós queremos parar uma bola de futebol com as mãos, né? Vamos supor que ela não está numa velocidade muito grande, 10 metros por segundo, 36 km por hora. Não precisamos nem ser um goleiro profissional para pararmos essa bola com as mãos. Tranquilo? 10 metros por segundo, ou seja, 36 km por hora. E massa de uma bola de futebol, meio quilo, 400 gramas, enfim, nessa faixa aí do meio quilo, né? Beleza? Enfim, a 10 km por hora, a 10 metros por segundo, a gente para ela com as mãos tranquilamente. Muito bem. Se ao invés de termos uma bola de futebol, nós tivermos um caminhão, né? Um caminhão bem pesado, essas carretas, né? Esses bitrem, Romeu e Julieta, como se chama, né? Carregado, extremamente pesado. Ele está a 10 metros por segundo, ou seja, a 36 km por hora. Uma velocidade também baixa, beleza? Muito bem, tenta parar um caminhão desse com as mãos. Aliás, não tenta não, pelo amor de Deus, né? Imagine
se você estivesse tentando. E nem eu vou tentar fazer esse experimento também, né? Pelo amor de Deus, vamos manter a nossa integridade física. Muito bem. Porém, olha só, nós trabalhamos com com a mesma velocidade e com massas muito diferentes, né? Uma bola de futebol tem meio quilo. Um caminhão tem toneladas, né? Muitos mil quilos. 20 mil quilos, 30 mil quilos, né? 50 mil quilos, depende do caminhão e o que ele está transportando vai ser mais ou menos o peso dele, mas é isso aí, de dezenas de toneladas, correto? Muito bem. Nós conseguimos parar meio quilo, mas não conseguimos parar dezenas de toneladas com a mesma velocidade. Da mesma forma, pode ser difícil parar um corpo de massa pequena ou acelerar um corpo de massa pequena até uma velocidade muito grande. Por exemplo, a nossa bola de futebol, aí de cerca de 400, 500 gramas. Se nós tentarmos levar ela até 100 metros por segundo, por exemplo, creio que já vai ser bem difícil. Tanto é que o recorde de um chute de futebol, eu acho que é 100 e qualquer coisa quilômetros por hora, né? Ou seja, bem menos de 100 metros por segundo. Né? Estão falando aí cerca de 50 metros por segundo. Tem até uma polêmica que dizem que um jogador brasileiro conseguiu atingir, acho que 222 quilômetros por hora num chute uma vez, né? Foi feita uma análise de vídeo, mas como não foi medido oficialmente, acho que não é esse o recorde. Mas enfim, com certeza o recorde de um chute de uma bola de futebol é inferior a 300 km por hora. Ou seja, inferior a 100 metros por segundo. E estamos falando de jogadores profissionais, certo? Então, é razoável assumirmos que a energia do movimento está ligada à massa e à velocidade. Por quê? Com grandes velocidades nós temos grandes energias, ou seja, muito trabalho para parar esse corpo. E massas muito grandes também nós temos grandes energias, ou seja, muito trabalho para parar esse corpo ou para acelerá-lo até esta velocidade. Tranquilo? Enfim, é bem razoável assumirmos a energia do movimento desta forma. Mas talvez não seja muito razoável para você que está vendo esse assunto pela primeira vez, nós colocarmos aqui na frente o número meio, a fração meio. Beleza? Por quê? Porque você vai ficar pensando, escuta, Daniel, por que colocaram meio aí? Por que não puseram 3/4, 0,7, 22, qualquer outro número? Ou até mesmo não colocar nada, né? Deixando simplesmente energia cinética como sendo mv ao quadrado, né? Que tem dimensão de energia e que tem as mesmas propriedades fenomenológicas que nós acabamos de estudar, né? De massa, de velocidade, o trabalho para parar o corpo, para acelerar, enfim. Tudo que a gente discutiu continua sendo válido e ela teria dimensão de energia, estaria tudo certinho. Então, por que colocar este meio? Boa pergunta. Esta é uma boa pergunta. E eu vou responder para você que se nós estivéssemos trabalhando apenas com energia cinética, não faria sentido. Mas, quando vamos olhar para toda a teoria construída em torno da energia, trabalho, energia cinética, energia mecânica e tal, conservações, nós vamos ver que com este formato tudo funciona e tudo dá certo. Beleza? E para começar a lhe convencer disso, eu vou lhe dar um primeiro motivo para nós definirmos a energia cinética desta forma. Vamos lá? E para fazer isto, eu vou partir da equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a
V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Beleza? 2A vezes ΔS. Ou se eu quiser trocar esse ΔS, só para ficar com uma notação que a gente conhece, né? Eu vou pôr assim, 2AD. Onde D é o deslocamento. Beleza? Tranquilo? Vou partir desta equação. Vou passar esse V0 para lá. Vai ficar assim, ó. V menos V0 igual a 2AD. Beleza? Vou passar esse 2 para lá dividindo. Vai ficar V ao quadrado menos V0 ao quadrado, ambos divididos por 2, igual a A vezes D. Beleza? Vou multiplicar toda a equação pela massa, por M. Vai ficar M V ao quadrado sobre 2 menos M V0 ao quadrado sobre 2 igual a A vezes D. Opa, tem que multiplicar pela massa esse lado também. Então seria M A D. Beleza? Muito bem. Vou apagar esse lado aqui para a gente continuar. Pessoal, aceleração vezes massa, massa vezes aceleração, é quem? É a força resultante. Correto? Na verdade, esta equação de Torricelli vale para uma aceleração constante, ou seja, que tem módulo constante, direção e sentido constante. Ou seja, se a gente quiser pensar uma aceleração constante, de módulo constante ao longo de uma linha reta, né? Tanto faz as duas interpretações. Muito bem, massa vezes aceleração vai dar o que então? Uma força constante, não é isso? Muito bem. Então, nós teremos que M... eu já vou identificar. De acordo com esse formato aqui, quem que é mv ao quadrado sobre 2? É a nossa energia cinética. Correto? Energia cinética K menos. Quem que é mv0 ao quadrado sobre 2? A nossa energia cinética inicial, correto? Então, energia cinética menos energia cinética inicial é igual a força vezes deslocamento. Pessoal, lembre que, neste caso, a força está ao longo do deslocamento. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com a aceleração em uma dimensão, né? Aceleração ao longo de uma linha reta. Se a aceleração é ao longo de uma linha reta, a força é ao longo desta mesma linha e o deslocamento ao longo desta mesma linha, vindo lá da nossa cinemática, beleza? Então, para uma força constante, vale que ΔK é igual a força vezes deslocamento, ou seja, o deslocamento vezes a força na mesma direção dele dá o quê? O trabalho. Beleza? Então, olha só que legal. Com este formato de energia cinética, para uma força constante, vale que trabalho igual a variação da energia cinética. Ou seja, com essa definição e um pouquinho de cinemática e lei de Newton, segunda lei de Newton, nós chegamos que trabalho igual a variação de energia cinética. Beleza? Pelo menos para uma força constante. Daniel, só vale para a força constante? Não. E eu posso mostrar isso para você sem muito trabalho. Sem muito trabalho, quando a gente está falando de trabalho, fica um estribilho aí, né? Mas não foi uma piada intencional. Vamos lá. Se a força for variável, o trabalho de uma força variável não é a integral de f dx? Não é isso?
da componente da força F ao longo da direção x integrada em x. Não é isso que a gente aprendeu numa aula anterior? Muito bem. Onde está força, ok? Eu vou trocar para massa vezes aceleração. Notem que em ambos os casos, para a força constante, eu escrevi que massa vezes aceleração era força. Para a força variável, estou escrevendo que força, massa vezes aceleração. Então, tudo que eu estou fazendo aqui vale para o trabalho da força resultante. Tá bom? Muita atenção nisso. Então, esse trabalho aqui é o trabalho da força resultante para F igual a constante. Beleza? Muito bem. Aqui é para uma força variável, mas também o trabalho da força resultante. Muito bem. Tranquilo? Bom, estou pegando uma força variável ao longo de uma direção que eu chamei de x para facilitar aqui nossas contas, mas poderia ser uma direção aleatória, né? Vou colocar ao longo da direção x para ser mais simples. Aceleração. Quem que é a aceleração? Onde está? Vou tirar o m já para fora. Depois eu tiro. Depois eu coloco o m para fora. A aceleração é dv dt. Correto? Derivada da velocidade com relação ao tempo. Pronto. Vou colocar aqui já a massa para fora. Vou utilizar a regra da cadeia e escrever dv dt como dv dx dx dt. Beleza? E vou deixar o dx aqui. Tranquilo? dx dt, como a gente está ao longo da direção x, é quem? Velocidade. Então, trabalho vai ser massa vezes a integral de v, beleza? dv dx dx. dv dx dx do cálculo a gente tem que é nada mais que v dv. Beleza? Muito bem. Vou continuar aqui. O nosso trabalho W é m vezes a integral... Opa, já vou fazer direto, né? Integral de v dá v ao quadrado sobre 2. Beleza? Em vez de eu fazer a integral indefinida, eu vou fazer assim, de v inicial a v final. Beleza? Vamos supor que eu conheça os pontos inicial e final ali. Então isso dá mv ao quadrado sobre 2 de vi a vf, beleza? Substituindo nos limites, isso aqui dá mv final ao quadrado sobre 2 menos mv inicial ao quadrado sobre 2. Então nós chegamos que o trabalho W também é a variação da energia cinética, certo? Da maneira que a gente definiu a energia cinética, essa aqui é a energia cinética final e essa é a energia cinética inicial. Trabalho igual a variação de energia cinética também para uma força variável. Porém, sendo variável ou não, vale para o trabalho
da força resultante. Beleza? Aqui, neste caso, F não necessariamente constante. Então, não vou escrever nada. Vale para um F geral. Isto é um teorema que nós chamamos de teorema do trabalho e energia cinética. Beleza? Então, olha só, inicialmente eu mostrei para uma força constante, partindo de Torricelli. Depois eu parti da nossa definição de trabalho de uma força variável e cheguei na mesma expressão, de modo que esse teorema vale sempre, beleza? Teorema de trabalho e energia cinética vale sempre. O que é importante você guardar na cabeça nesse momento? O teorema de trabalho e energia cinética vale para a força resultante. Em ambos os casos, para chegar nessa expressão, eu utilizei a lei de Newton. Força igual a massa vezes aceleração. E força igual a massa vezes aceleração vale para a força resultante. Tranquilo? Então, teorema de trabalho e energia cinética vale sempre desde que nós estejamos trabalhando com o trabalho da força resultante. Trabalhando com o trabalho da força resultante. A frase ficou engendrada, mas eu acho que ficou clara. Bacana? Muito bem. Então está aí apresentado a nossa energia cinética e o teorema do trabalho e energia cinética, também conhecido como TEC. Beleza? Se você vir daqui a pouco numa lousa posterior, essas três letrinhas juntas é a abreviação de teorema de trabalho e energia cinética. Bacana, pessoal? Muito bem. E eu vou encerrar essa aula por aqui. Ficou uma aula um pouquinho mais curta, mas mais curta apenas em questão de tempo, porque é um teorema suficientemente grande para ocupar uma aula toda. Bacana? Então, vou encerrar por aqui. Um abraço e fiquem todos com Deus.